Não era um filme que eu queria fazer, era um filme que eu precisava fazer. Durante séculos, os evangelhos nos contaram que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Mas o que aconteceu no sábado? Onde estava Jesus naquele dia? Sério? A resposta está sendo filmada agora mesmo no sul da Itália. Mel Gibson está de volta e o que ele está filmando mudará o cinema cristão para sempre. A ressurreição de Cristo. A notícia do lançamento chocou o mundo. A ressurreição de Cristo não será um filme só. Serão dois. O primeiro estreia na sexta-feira santa de Language Not Registered for Generation. O segundo filme será lançado, Language Not Registered for Generation, dias depois, no dia da Ascensão, o mesmo dia em que Jesus ascendeu aos céus. Mas por que dividir a história em dois filmes? Entre os dois lançamentos, algo sem precedentes acontecerá nos cinemas do mundo todo. Segundo Gibson, trata-se de uma história concebida não apenas para ser assistida, mas para ser vivida em tempo real. Assim como os discípulos, Language Not Registered for Generation anos, o público vivenciará os Language Not Registered for Generation dias entre a ressurreição e a ascensão. Gibson está convidando todos os fiéis a reviverem o período mais transformador da história da humanidade. A paixão de Cristo nos mostrou como Jesus morreu. A ressurreição nos mostrará por que sua morte mudou tudo para sempre. É o ápice, o ato final da maior história já contada. Gibson afirmou que não quer fazer um filme religioso, mas uma experiência espiritual, algo que confronte o espectador com sua própria fé, assim como o primeiro filme o confrontou com sua culpa. Em entrevista a Stephen Colbert, Gibson declarou: "Este será o maior evento da história da humanidade. Todos nós conhecemos o sofrimento, mas poucos compreendem a magnitude do que aconteceu depois da cruz. Cristo não apenas ressuscitou dos mortos, ele conquistou o próprio reino da morte." O projeto foi envolto em absoluto segredo, mas Mel Gibson afirmou que este será o maior filme da história, 5 vezes mais épico que A Paixão de Cristo. As filmagens, que Gibson planejava iniciar após a pandemia, foram adiadas diversas vezes devido ao seu extremo perfeccionismo. Ele revisitou as locações onde filmou A Paixão de Cristo em Matera, Itália, para reconstruir a Jerusalém do primeiro século com ainda mais realismo. Durante anos, rumores insistiram que Jim Caviezel retornaria como Jesus. Ele chegou a confirmar isso em entrevistas. Mas, em Language Not Registered for Generation, Mel Gibson tomou uma decisão inesperada. Não traria de volta o elenco original. Segundo Gibson, a razão era artística, mas também simbólica, pois cada geração precisa ver o rosto de Cristo com novos olhos. O papel principal agora cabe ao ator finlandês Jaakko Otton, acompanhado por Mariela Garaga como Maria Madalena, Kasia Smutnak como a Virgem Maria, Pierluigi Pacino como Pedro e Ricardo Escamario como Pôncio Pilatos. O orçamento ultrapassa os Language Not Registered for Generation milhões de dólares, mais que o dobro do orçamento de A Paixão de Cristo. Mas o que realmente intriga não é o dinheiro, e sim o desafio teológico e visual de retratar a vida após a morte. Sua equipe está trabalhando com teólogos, historiadores e artistas visuais para representar o reino espiritual entre a morte e a ressurreição. As cenas em que a escuridão tenta conter a luz e em que Cristo quebra as correntes da condenação. Mel Gibson explicou que não busca provocar, mas revelar. Ele quer que o público compreenda que a ressurreição não é um final feliz, mas o início de uma guerra invisível. Assim, nas palavras do próprio diretor, a paixão era sobre o sofrimento. A ressurreição será sobre poder. Não quero mostrar como Cristo voltou à vida. Quero mostrar por que ele o fez. Não por si mesmo, mas por nós. Em uma de suas últimas declarações, Gibson resumiu seu objetivo em uma única frase: "A paixão mostrou o quanto Cristo nos amou. A ressurreição mostrará até onde esse amor chegou." Durante anos, ele escreveu em segredo com seu irmão Donald e o roteirista de Coração Valente, Randall Wallace.
E em uma entrevista recente, Mel encapsulou a obra com uma frase comovente. Será como uma jornada mística, uma descida e depois uma ascensão. Porque a ressurreição de Cristo não se limitará a mostrar a vitória de Jesus sobre a morte, mas explorará o que realmente aconteceu entre a sexta-feira e o domingo. Enquanto o corpo de Cristo jazia no túmulo, a descida de Cristo ao inferno, algo nunca antes mostrado no cinema. Muitos se perguntam qual será a linguagem usada no filme sobre a paixão de Cristo. Gibson tinha uma obsessão por isso. Ele queria que o público sentisse o sofrimento de Cristo como se estivesse testemunhando-o. Ele não queria que as pessoas apenas assistissem à paixão. Queria que a sentissem, não como uma história distante, mas como se estivesse acontecendo com elas. Foi por isso que Gibson removeu o inglês completamente. Ele insistiu que cada palavra fosse falada nas línguas faladas na Judéia do primeiro século: aramaico, a língua cotidiana de Jesus e seus discípulos; hebraico, a língua sagrada das Escrituras; e latim, a língua do Império Romano que o condenou. Nenhuma palavra em inglês. Esse foi um dos motivos pelos quais Hollywood recusou o filme, mas eles estavam enganados. A Paixão de Cristo se tornou o filme em língua não inglesa de maior bilheteria da história. Um fenômeno global. O idioma não foi uma barreira, foi a ponte que nos levou até lá. Então, Gibson fará o mesmo novamente? A resposta é sim e não. Inicialmente, a ideia era repetir a estratégia, imersão total nas línguas antigas. Mas a missão deste novo filme é diferente. A Paixão tratava do sofrimento pessoal e íntimo de Cristo. A ressurreição, por outro lado, trata de uma mensagem que precisa irromper e alcançar o mundo inteiro. Por isso o plano mudou. O filme será bilíngue. Ouviremos aramaico. Sim, nas conversas dos discípulos nas ruas de Jerusalém, sentiremos a autenticidade de sua língua materna. Ouviremos as autoridades romanas falando latim, o que nos lembrará do poder que as oprimia. Mas também ouviremos muito inglês. Por que essa mudança? Porque a mensagem da ressurreição não deve ser escondida, mas proclamada, como o próprio Jesus ordenou a seus discípulos antes de ascender aos céus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O objetivo não é mais apenas sentir a dor de uma pessoa, mas compreender a esperança destinada a todos. O aramaico nos ancorará na história, mas o inglês levará a notícia do túmulo vazio aos confins da terra, sem necessidade de legendas. Essa é a nova visão. O primeiro capítulo da ressurreição de Cristo começa onde a paixão terminou. São Language Not Registered for Generation H de uma sexta-feira. O céu escureceu sobre Jerusalém. Após horas de agonia pregado na cruz, Jesus exala seu último suspiro. E com a voz que corta o silêncio, ele diz: "Está consumado." Naquele exato momento, algo se rompe no coração do mundo. O véu do templo em Jerusalém, uma cortina de quase Language Not Registered for Generation metros de altura, que separava as pessoas da presença de Deus, rasga-se em dois, de cima a baixo. A terra estremece violentamente. Rochas se partem e alguns túmulos se abrem. O centurião romano encarregado, um homem bem familiarizado com a morte e a violência, observa tudo. Aruch, com a garganta apertada, declara: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." O sacrifício estava completo. Mas para seus seguidores, a esperança parecia perdida. João, Maria, a mãe de Jesus e as mulheres que o seguiram fielmente observavam à distância com o coração despedaçado. A tarde se esvaía e a lei judaica era clara. O corpo precisava ser sepultado antes do anoitecer, antes do início do sagrado sábado. Mas quem ousaria reclamar seu corpo? De repente, um homem chamado José de Aritéia decidiu agir. Membro respeitado do Sinédrio, ele também era um discípulo secreto de Jesus. Dirigiu-se a Pilatos, olhou o governador romano diretamente nos olhos e disse: "Dê-me o corpo de Jesus." Pilatos, após confirmar a morte, assentiu. Com a autorização em mãos, José apressou-se para o Gólgota. Ele não estava sozinho. Nicodemos,
Outro membro do sinédrio que certa vez visitara Jesus à noite, juntou-se a ele. Rapidamente, desceram o corpo sem vida de Jesus da cruz. O vento soprava frio e a escuridão começou a envolver tudo. As mulheres observavam, com lágrimas nos rostos. Maria Madalena pressionou as mãos contra o peito, tentando conter a dor insuportável. Bem perto dali, em um jardim, havia um túmulo novo, escavado na rocha, onde ninguém jamais havia sido sepultado. Era o túmulo de José. Levaram o corpo até lá, envolveram-no cuidadosamente num sudário de linho e ungiram-no com especiarias e óleos. Deitaram-no sobre a pedra fria e, com enorme esforço, rolaram uma grande rocha para selar a entrada. Os guardas romanos selaram o túmulo. Os discípulos esconderam-se, devastados pelo medo e pela dor. Parecia que tudo havia acabado. Jesus estava morto e sepultado, mas não era o fim. Era o começo. Enquanto o corpo de Jesus jazia frio e imóvel na escuridão do túmulo, o Espírito de Cristo desceu ao inferno. A esse lugar a Bíblia chama de Hades ou Sheol. Mas por que ele foi para lá? Segundo as Escrituras, Jesus não entrou no inferno como um condenado, mas como um invasor. Ele foi para travar uma batalha. Como Mel Gibson revelou, o filme nos levará a esse momento, a descida de Cristo ao Hades, uma verdadeira jornada às profundezas que nenhum filme jamais mostrou. Gibson descreveu essa sequência como a mais desafiadora visualmente de toda a sua carreira. Ele pretende mostrar o que nenhum filme jamais tentou. Imagine a cena abaixo. As almas dos justos aguardavam. Adão e Eva ansiando pela redenção de sua primeira queda. Abraão, o pai da fé. O rei Davi, os profetas. Todos eram prisioneiros, não do pecado, mas da própria morte, que ainda não havia sido vencida. Eles aguardavam uma promessa que se cumpria há milênios. A razão para essa descida é impressionante. Jesus precisava despojar o inimigo de seu direito legal sobre a humanidade. Como diz o Apocalipse, "E eu tenho as chaves da morte e do Hades." Para contê-los, ele teve que descer e tomá-los. O filme explorará o momento em que a alma do Messias entra nesse reino de trevas. Satanás pensa que venceu. Ele acredita que ao matar o filho silenciou Deus. Mas então, para seu horror, percebe que cometeu o erro fatal. O plano do inimigo tornou-se sua própria armadilha. Ao fazer a morte engolir um homem sem pecado, o inimigo o envenenou por dentro. A morte não pode reter a vida. É uma lei universal. Naquele instante, Cristo se revela não como vítima, mas como rei. Mel Gibson descreve o momento como a quebra de correntes. É o cumprimento da antiga profecia. Os filhos da mulher esmagando a cabeça da serpente. Cristo destrói os portões de bronze e as barras de ferro. É uma conquista. Jesus liberta os cativos. Ele transforma a prisão em um desfile triunfal. E enquanto aquele clarão de luz abalava os alicerces do submundo, na superfície, algo estava prestes a acontecer. O domingo se aproximava e, com ele, um amanhecer que mudaria o universo para sempre. Mel Gibson explicou que não está tentando provocar, mas sim revelar. Ele quer que o público veja a ressurreição. Não se trata de um final feliz e simplista. É o início de uma guerra invisível. A primeira parte da ressurreição de Cristo continuará a se desenrolar.
O que aconteceu ao amanhecer de domingo, quando Maria Madalena chegou ao túmulo com outras mulheres? Jesus havia morrido. Os discípulos estavam escondidos, tomados pela dor e pelo medo. Mas então, enquanto Jerusalém ainda dormia, um amanhecer como nenhum outro surgiu. Este é o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. É a pedra fundamental sobre a qual se assenta toda a fé cristã. Aquele amanhecer deu vida à fé. O domingo da ressurreição é o ponto culminante do tríduo pascal, os 3 dias santos que comemoram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, formando o coração da Semana Santa. E tudo começou com um pequeno grupo de mulheres. Maria Madalena e outras fiéis seguiram em direção ao túmulo onde acreditavam que Jesus estava sepultado. Mas então o impossível aconteceu. A pedra de quase 2 toneladas havia sido removida. O túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava mais lá. Em meio à confusão, Maria Madalena sentou-se chorando inconsolavelmente. Então um homem aproximou-se dela, mas seus olhos, embaçados pelas lágrimas, a impediram de reconhecê-lo até que o homem a chamou pelo nome. Maria. Maria ergueu os olhos e o reconheceu. Era ele naquele instante. Tudo mudou. Jesus estava vivo. Ela caminhou em sua direção para abraçá-lo, para se agarrar a ele. Mas Jesus ergueu uma mão gentil e disse-lhe: Não me segure, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e diga-lhes: Estou subindo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria percebeu que aquele não era um reencontro para se demorar. Era uma missão. Sem demora, correu de volta para o quarto onde os discípulos estavam escondidos. As outras mulheres que estavam com ela viram o mesmo e voltaram apressadas para a cidade. No caminho, Jesus apareceu de repente e as cumprimentou com uma simples saudação. Eles o abraçaram. Ele era real, palpável. Jesus estava vivo e disse: Não tenham medo, vão e contem aos meus irmãos. As mulheres correram, radiantes de alegria, para dar a grande notícia aos discípulos. Mas os discípulos não acreditaram nelas. Naqueles dias, o testemunho de uma mulher não valia nada, nem mesmo em um tribunal judaico, não importava quantas mulheres testemunhassem. Jesus escolheu um grupo de mulheres, justamente aquelas que o mundo rejeitava, para anunciar o evento mais importante da história. Todos haviam perdido a fé, exceto Pedro e João, que correram para o túmulo com uma faísca de esperança. Quando chegaram, o túmulo estava vazio. Jesus não estava lá. Tudo o que encontraram foram os lençóis perfeitamente estendidos, como se o corpo tivesse evaporado dentro deles. O pano da cabeça estava dobrado e guardado em um lugar diferente. Um detalhe estranho que John nunca esqueceu. Corre o boato de que este será o fim do primeiro ato do filme. Ele terminará com a cena chocante do túmulo vazio. Quase todos conhecem a história da ressurreição. A pedra removida, o túmulo vazio. Mas eis o que importa. O evento que transformou um punhado de pescadores aterrorizados nos fundadores de uma fé que se espalhou pelo mundo. Foi o que aconteceu nos Language Not Registered for Generation dias seguintes. Um tempo de aparências, dúvidas e completa confusão. Language Not Registered for Generation é o número da preparação e da transformação. Moisés passou Language Not Registered for Generation dias sozinho no Monte Si, antes de receber a lei que fundaria uma nação. Por Language Not Registered for Generation anos, o povo de Israel vagou pelo deserto, deixando a escravidão para trás e se tornando um povo livre. Language Not Registered for Generation dias. Esse é o tempo que Jesus passou no deserto, tentado e fortalecido pouco antes de começar sua missão na Terra. E é precisamente esse intervalo misterioso que Mel Gibson usará para seu novo e ousado experimento cinematográfico. Algo que pode fracassar comercialmente ou se provar um golpe de gênio espiritual, porque a primeira parte da ressurreição de Cristo terminará com o túmulo vazio.
A história terminará ali e o mundo terá que esperar Language Not Registered for Generation Dias para ver a segunda parte. Mas por que Mel Gibson dividiu seu filme em dois? Mais estranho ainda, por que deixar Language Not Registered for Generation Dias entre uma estreia e a seguinte? O que Gibson espera que aconteça nesse tempo? A resposta não é uma estratégia de marketing. A resposta está na própria Bíblia. Ele dividiu o filme em duas partes porque quer que ele tenha o mesmo ritmo que os evangelhos. Os Language Not Registered for Generation Dias após a ressurreição foram um período de tensão absoluta. Seus discípulos estavam escondidos, tomados pelo medo. E de repente, ele aparecia primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos e a mais de Language Not Registered for Generation pessoas. Cada aparição era um confronto, um coração oscilando entre o terror e a incredulidade, e da incredulidade à certeza. Era um período de perguntas sem resposta, enquanto Jesus restaurava a fé das pessoas e as preparava para algo que ainda não conseguiam compreender, levando sua mensagem aos confins da terra. Ao espaçar os lançamentos em Language Not Registered for Generation Dias, Gibson cria um deserto espiritual para o espectador. Ele quer que você saia do primeiro filme com o coração comovido. A história o mantém em suspense, repleta de dúvidas, teorias e debates. Esse é o plano. Gibson espera que nesses Language Not Registered for Generation Dias aconteça o mesmo que no Novo Testamento, que alguns se escandalizem, que outros duvidem, que muitos investiguem e que uma grande multidão comece a experimentar uma fé nascida da vivência desses Language Not Registered for Generation Dias. E aqui está a chave de tudo. Ao deixar esse espaço vazio, Gibson quer que o público viva nesse hiato. O primeiro filme terminará e as pessoas sairão do cinema, algumas com a fé renovada, outras com mais dúvidas do que antes, mas todas terão passado por Language Not Registered for Generation Dias em um deserto espiritual. O número Language Not Registered for Generation representa o tempo que Deus dedica à formação do caráter. E agora, Gibson coloca isso em prática. Gibson espera que para o espectador esses Language Not Registered for Generation Dias também sejam um período de provação. Aqueles Language Not Registered for Generation Dias, da ressurreição à ascensão, foram uma época de transformação, do medo à esperança e da esperança à dúvida, até finalmente chegar a uma convicção inabalável. Essa é a arca que Gibson quer desdobrar. As apostas são enormes. Em um mundo que esquece tudo em Language Not Registered for Generation Horrors, o público manterá o interesse. O filme se sustentará como uma obra completa ou parecerá fragmentado? E se as pessoas simplesmente seguirem em frente sem refletir? E aqui está a conclusão direta. Gibson não está fazendo um filme sobre fé. Ele está fazendo um filme que é um ato de fé. Antes mesmo de ligar uma câmera, Mel Gibson fez algo que quase nenhum diretor faz. Peregrinou. Ele foi visto em lugares como o Monte Aos, a Montanha dos Mosteiros, e fotografado em cenários ligados à Igreja da Santa Sé, onde a tradição localiza a cruz, o túmulo e a ressurreição. Alguns veículos de imprensa chegaram a noticiar que Gibson tentou incluir relíquias de Cristo na produção para trazer mais autenticidade às filmagens. E não seria a primeira vez. Lembre-se de que durante as filmagens de A Paixão de Cristo, algo profundamente perturbador aconteceu. Desde o primeiro dia, eventos sobrenaturais começaram a ocorrer nos bastidores, transformando o set em um lugar de puro mistério, presenças estranhas, conversões e coincidências impossíveis. Um dos incidentes mais assustadores ocorreu nas colinas de Mater, na Itália. Enquanto filmavam o Sermão da Montanha, uma cena que simbolizava a esperança, o tempo mudou drasticamente. Do nada, um raio cortou o céu e atingiu Jim Caviezel em cheio, incendiando-o e paralisando a equipe. Mas o impossível aconteceu segundos depois, quando o assistente de direção John Michelini correu para ajudar. Um segundo raio atingiu exatamente o mesmo lugar, derrubando os dois. Eles sobreviveram sem ferimentos graves,
mas o cheiro de ozônio e um medo crescente impregnaram o set. Mas a tensão não vinha apenas de cima. Mel Gibson queria realismo absoluto, e a realidade superou tudo o que estava no roteiro. Na brutal cena de flagelação, os atores que interpretavam soldados romanos deveriam usar chicotes cenográficos. Em vez disso, um erro tornou um dos golpes real. A ponta de metal do chicote afundou nas costas de Caviezel, abrindo um corte de mais de 30 centímetros e arrancando dele um grito que ficou para sempre gravado no filme. O sofrimento continuou quando, carregando uma cruz de verdade de Language Not Registered for Generation Quilos, a viga caiu sobre sua cabeça, esmagando-o e deslocando seu ombro. Mesmo assim, o ator se recusou a parar. Ele continuou filmando, com o corpo tremendo de hipotermia, enquanto lutava contra uma pneumonia que quase lhe tirou a vida. Mas em meio a tanto sofrimento e tantos eventos estranhos, algo mais começou a acontecer. Algo que ninguém esperava. As pessoas começaram a mudar. Atores e equipe, testemunhas do impossível, encontraram a fé. O ator que interpretava Judas Iscariot, um ateu declarado, converteu-se ao cristianismo no meio das filmagens. O sofrimento retratado na tela estava produzindo um fruto inesperado, a conversão. A linha entre atuação e realidade havia desaparecido completamente. Agora, Language Not Registered for Generation, anos depois, a mesma equipe se reúne para contar a sequência dessa história, porque a paixão, com todo o seu poder e mistério, foi apenas o começo. O maior e mais transformador evento da história ainda não havia acontecido. Se filmar o sofrimento de Cristo desencadeou uma batalha espiritual tão intensa, o que acontecerá quando retratarmos sua vitória sobre a morte ou sua ascensão? Mas desta vez, algo vai ainda mais longe. Se um filme sobre dor pôde desencadear uma guerra espiritual tão grande, imagine o que poderia ser provocado por um filme que ousa descer ao inferno, mostrar o túmulo vazio e capturar o Filho de Deus derrotando a morte e Cristo ascendendo aos céus diante dos olhos de seus discípulos. Porque, no fim das contas, todo este projeto converge para um ponto decisivo: como mostrar ao mundo a face de Jesus ressuscitado. E é aí que começa a grande pergunta que todos fazem. Muitos se perguntam como Gibson retratará Jesus ressuscitado. Descobriremos na segunda parte, que chega Language Not Registered for Generation Dias, após a estreia do primeiro filme. Aqui, o desafio de atuação que o novo protagonista, Jaakko Onin, enfrenta é imenso. Ele deve incorporar um Jesus que é o mesmo, mas diferente. Alguém com um corpo glorificado que nem mesmo seus amigos mais próximos reconheceriam à primeira vista. A segunda parte do filme começará com o túmulo vazio, visto por João e Pedro, e seguirá até a ascensão de Jesus. Ela narrará tudo o que acontece durante esses Language Not Registered for Generation Dias. A aparição de Jesus aos 2 discípulos no caminho para Ema, onde ele esboçou um mapa das Escrituras, desde Moisés até o último profeta, explicou como tudo apontava para um Messias que precisava sofrer para entrar em sua glória. Cinematograficamente, o Jesus ressuscitado não pode ter a aparência de um fantasma translúcido. Gibson sempre insiste no máximo realismo. Após essa aparição, os 2 discípulos correm para contar aos outros o que aconteceu. Eles estiveram com Jesus. Ele ressuscitou. É então que Jesus aparece no meio de seus discípulos em Jerusalém. E é aqui que Gibson quer mostrar um realismo radical. Não se trata de um fantasma translúcido. Jesus tem um corpo. Ele tem peso. Ele pergunta: "Vocês têm algo para comer?" Eles lhe dão um pedaço de peixe assado e ele come diante deles. Ele lhes mostra as mãos e os pés, as marcas dos pregos. É um corpo real, mas que não obedece mais às leis da física. Ele pode aparecer e desaparecer à vontade. Os teólogos chamam isso de corpo glorificado, uma ideia fascinante que o cinema mal explorou.
Acreditar que alguém ressuscitou dos mortos é difícil para muitos aceitarem. Jesus sabia disso e, por isso, planejou suas próximas aparições para serem irrefutáveis. Ele os convocou para uma montanha na tranquilidade da Galileia, perto do mar da Galileia. E lá, algo extraordinário aconteceu. Não só apareceram os discípulos, mas centenas de seus seguidores de uma só vez. De repente, não estamos mais falando de Language Not Registered for Generation testemunhas. Estamos falando de Language Not Registered for Generation pessoas de diferentes famílias e lugares que disseram ter visto Jesus ressuscitado. Isso ajuda a explicar por que o cristianismo se expandiu rapidamente e se tornou a fé que mais cresceu na história. E agora chegamos à aparição final, ao último momento. Eles se reuniram no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, o mesmo monte onde começou sua agonia, onde ele suou sangue. De repente, o impossível aconteceu. Ali mesmo, diante de seus olhos, Jesus começou a ressuscitar. Desafiando a gravidade, ele ascendeu até que uma nuvem o escondeu da vista. Essa nuvem era a Shequina, a nuvem de glória radiante que guiou Israel pelo deserto, a presença manifesta de Deus. Eles ficaram paralisados, olhando para o céu, até que 2 homens vestidos de branco quebraram o silêncio com uma advertência. Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir da mesma forma como para o céu o vistes ir. Mas antes de partir naquele momento final, Jesus fez-lhes uma promessa que se tornaria a prova mais poderosa de todas. Prometeu que o Espírito de Deus viria sobre eles e que esse Espírito atrairia pessoas a ele ao longo da história. A missão era clara. O Mestre havia vencido a morte e agora os incumbiu de levar a mensagem ao mundo inteiro. A morte havia sido derrotada. A promessa havia sido feita. Será que se cumpriu? No Pentecostes, o Espírito Santo desceu. 3.000 pessoas se converteram em um único dia. O futuro estava em suas mãos. Mas elas não estavam sozinhas. A incerteza deu lugar à convicção. O medo se transformou em coragem. A missão que Jesus lhes confiara era clara. E com o Espírito Santo como guia, eles estavam prontos para mudar o mundo. Em poucos anos, a mensagem alcançou todo o Império Romano e, com o tempo, o resto do mundo. Atravessou oceanos, sobreviveu a perseguições, ditaduras, guerras, revoluções, incredulidade e ridículo, até chegar aos dias de hoje a este filme. Durante Language Not Registered for Generation a nós, falamos da paixão de Cristo como se fosse uma obra concluída. Mas agora, de repente, percebemos que faltava algo. A vitória faltou. A paixão de Cristo nos mostrou o sofrimento, o preço. Assistimos e estremecemos. O filme terminou no túmulo com uma promessa. Mas uma promessa não é o fim da história, é o começo do próximo capítulo. Com a ressurreição de Cristo, o que Mel Gibson está fazendo não é simplesmente lançar mais um filme bíblico. Ele está fechando o ciclo. Ele está completando a obra. Ele está transformando esse relato de sofrimento na primeira parte de uma história muito maior. Vistos juntos, não são 2 filmes separados. São uma história em 3 movimentos, uma única jornada em 3 atos. Ato 1. Morte, crucificação e confusão. Ato 2. A descida, o Hades, uma batalha invisível. E ato 3. A ascensão, as aparições, a missão, a esperança. Daqui a alguns anos, muitos não falarão da paixão e da ressurreição separadamente. Falarão de uma coisa só, a díptico de Cristo. 6 horas de cinema para uma jornada completa, do início ao fim, pelo maior mistério da fé cristã. A história completa de Cristo, da cruz e do túmulo, a vitória sobre a morte, tudo em uma única obra, uma jornada completa. Mas Gibson guarda outro segredo. Em uma conversa particular, em Language Not Registered for Generation, ele afirmou que a ressurreição conterá uma sequência inesquecível, uma visão do além inspirada no Apocalipse de João e nos Salmos messiânicos. Isso significa que Gibson também filmará o livro do Apocalipse.
Veremos Jesus glorificado, o Rei dos Reis. Talvez essa seja a verdadeira chave de tudo. Talvez a ressurreição não seja apenas um filme sobre o que aconteceu em um túmulo vazio, mas o prólogo visual de algo muito maior. Porque se Gibson ousar adentrar o reino do Apocalipse, não estaremos mais falando apenas do Jesus histórico, o mestre que caminhava pela Galileia, ou mesmo do Cristo ressuscitado que aparece aos seus discípulos. Estamos falando do Jesus glorificado, o Rei dos Reis, aquele que João viu em Patmos. Olhos como chamas de fogo, um rosto brilhando como o sol e uma voz como o rugido de muitas águas. E se Gibson estiver preparando o público para testemunhar algo que Hollywood nunca ousou abordar? O livro do Apocalipse, as trombetas, os selos, o cavaleiro chamado fiel e verdadeiro, o reinado final de Cristo. Por enquanto, ninguém sabe ao certo. Não há nenhum anúncio oficial de um filme sobre o Apocalipse, mas a pista está lá. Uma visão do além extraída de João e dos salmos messiânicos. Poderia ser uma sequência inesquecível. Poderia ser o primeiro vislumbre cinematográfico do que está por vir, a segunda vinda de Jesus. O que você acha? Você acredita que Gibson realmente mostrará Jesus em sua segunda vinda? Se você também acredita que este filme não será apenas cinema, mas um despertar espiritual para uma nova geração, deixe sua opinião nos comentários. Se você também acha que isso será mais do que apenas uma ida ao cinema, quero saber sua opinião nos comentários abaixo. Conte-nos o que você espera ver. Porque, como disse Mel Gibson, esta história não foi feita apenas para ser assistida. É para ser vivido. Muitas pessoas ao redor do mundo já estão se preparando. Pegue seu calendário agora mesmo e circule esta data em vermelho. Sexta-feira, Santa de Language Not Registered for Generation. Se a paixão transformou milhares de vidas ao mostrar o preço do amor, então a ressurreição promete nos mostrar o poder desse amor. Inscreva-se neste canal e ative o sino, pois acompanharemos cada revelação desta sessão passo a passo. Aqui, continuaremos a explorar os mistérios que a Bíblia guarda para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir.